A parte mais perigosa da Artemis 2 não será chegar à Lua. Será sobreviver aos 6 minutos de fogo para voltar para casa. Durante anos, a exploração lunar foi contada como uma história de partida, de lançamento, de distância, de ir cada vez mais longe da Terra. Mas essa narrativa costuma esconder uma verdade muito mais brutal. Em uma missão como a Artemis 2, o momento em que a tripulação estará mais perto de morrer não será quando se afastar do planeta, nem quando contornar a Lua, nem mesmo quando ficar isolada atrás do seu lado oculto. Será no final, quando tudo parecer resolvido, quando a viagem já tiver sido feita, quando a Terra voltar a preencher o olhar e a cápsula tiver de atravessar o único inferno que nenhum ser humano pode evitar, se quiser voltar vivo do espaço profundo. Porque voltar não consiste simplesmente em cair em direção à casa. Voltar consiste em sobreviver a uma violência física tão extrema que durante alguns minutos tudo dependerá de uma camada de proteção, de um ângulo exato e de uma máquina fechada lutando para não se desintegrar. E é exatamente isso que a Orion fará. Retornar da Lua para se lançar contra a atmosfera terrestre em uma velocidade brutal, envolta em fricção, plasma, vibração e calor, enquanto a tripulação permanece lá dentro sem poder fazer nada, além de confiar que tudo o que foi projetado, testado e corrigido funcione como deve. Esse será o verdadeiro julgamento da Artemis 2, porque uma missão pode suportar o lançamento, a navegação, o vácuo, a distância e o isolamento. Mas, se a reentrada falhar, tudo o que veio antes deixa de importar. E essa é a razão pela qual esses 6 minutos podem se transformar no trecho mais impressionante, mais tenso e mais aterrorizante de toda a viagem. Não por exagero dramático, mas por uma realidade muito simples. Uma nave que volta da Lua não retorna suavemente. Retorna como um projétil controlado que precisa se transformar de objeto espacial em cápsula sobrevivente dentro de uma atmosfera que pode destruí-la. Essa é a parte que quase nunca se sente quando olhamos uma missão de fora. Vemos a nave no espaço e pensamos em silêncio, elegância, beleza técnica. Vemos imagens limpas, trajetórias desenhadas com precisão e simulações em que tudo parece ordenado. Mas a física real da volta é outra coisa. É choque contra ar comprimido em velocidades extremas. É uma camada incandescente envolvendo a cápsula. E é uma pressão crescente empurrando a estrutura e os corpos dos astronautas. É o escudo térmico absorvendo e expulsando uma quantidade brutal de energia para que o interior não se transforme em um túmulo. E o mais inquietante é que nesses minutos, a tripulação verá parte de tudo isso. Não verá como um observador do lado de fora. Verá de dentro de uma cápsula que começa a vibrar, a rugir e a parecer fisicamente diferente. Pelas janelas, o exterior deixará de parecer espaço e começará a se transformar em uma tempestade luminosa. Fogo aparente, brilho feroz, plasma envolvendo a nave, uma parede incandescente entre eles e o mundo lá fora. Para qualquer pessoa que não entenda o que está acontecendo, a cena poderia parecer o começo do desastre. Para os astronautas, mesmo sabendo que essa é exatamente a física esperada, ainda assim será uma experiência profundamente perturbadora, porque uma coisa é saber que o escudo térmico foi projetado para suportar isso. Outra muito diferente é ver como o exterior da sua nave parece entrar em combustão enquanto você está trancado lá dentro. Isso transforma a reentrada em algo maior do que uma fase técnica. Transforma-a em uma experiência sensorial total. O corpo vai senti-la, os olhos vão vê-la, o ouvido vai registrá-la, e a mente terá de processar o fato de que a forma de voltar para casa é atravessar um inferno controlado. Inscreva-se se você quer explorar o lado mais extremo e mais real das missões espaciais. Para entender por que esses 6 minutos importam tanto,
É preciso começar por uma verdade elementar. O problema não é o espaço, o problema é a atmosfera. No vácuo, uma nave viaja sem ar que a freie e pode se mover em velocidades enormes sem gerar fogo, sem compressão brutal, sem fricção atmosférica. Mas quando quer voltar para a Terra, precisa atravessar novamente a camada de gases que envolve o planeta. E aí a situação muda de forma violenta, porque a cápsula não entra flutuando. Entra em uma velocidade capaz de comprimir o ar à sua frente até gerar temperaturas extremas. O calor não aparece porque a nave roça levemente a atmosfera como uma pedra em uma lixa. Aparece porque a física da reentrada transforma o ar em uma barreira comprimida e superaquecida ao redor do veículo. Isso significa que a Orion terá de atravessar uma região em que o exterior se tornará insuportável para qualquer material que não tenha sido projetado exatamente para essa função. E aí entra a peça mais importante de toda essa fase, o escudo térmico. Mas durante esses minutos, a vida da tripulação dependerá de que essa estrutura faça seu trabalho sem falhar. Não como um acessório, não como uma parte secundária, mas como a fronteira literal entre a sobrevivência e a destruição. O escudo térmico será quem receberá a violência do retorno. Quem suportará o calor, canalizará o castigo físico e permitirá que o interior da cápsula permaneça dentro de margens habitáveis. Do lado de fora, a nave estará atravessando uma espécie de tempestade de energia. Do lado de dentro, o que manterá a tripulação viva será essa camada projetada para enfrentar um dos desafios mais brutais de qualquer voo tripulado. E isso faz com que a percepção do tempo mude por completo, porque, em condições normais, 6 minutos podem parecer nada. Mas quando cada segundo depende de que o ângulo de entrada esteja correto, ou de que o escudo suporte a carga térmica, de que a estrutura resista, de que a cápsula desacelere como deve e de que todo o sistema de retorno se comporte dentro das suas margens, 6 minutos podem parecer eternos. A mente humana deixa de medir o tempo como mede na Terra quando entra em situações nas quais cada instante parece carregar coisa demais. E isso é exatamente o que pode acontecer aqui. A tripulação não viverá 6 minutos abstratos. Viverá uma sequência na qual cada mudança do ambiente pode parecer amplificada. Primeiro virá a entrada, depois o aumento do calor. Em seguida, o exterior se transformando em brilho, a vibração, a carga física sobre o corpo, a impossibilidade de falar com a terra, a sensação de estar atravessando algo que não pode ser interrompido nem negociado, e porque esse é outro dos elementos mais intensos dessa fase, o blackout. Durante uns 6 minutos, a Orion deixará de poder se comunicar com a Terra, e isso transforma o momento mais violento do retorno em um dos mais solitários de toda a missão. Não haverá voz do outro lado. Não haverá confirmação imediata do controle da missão. Não haverá essa rede psicológica de acompanhamento técnico que normalmente mantém a tripulação conectada com a civilização. Haverá silêncio. Visto de fora, esse blackout pode parecer apenas um detalhe técnico inevitável, uma consequência do plasma que envolve a cápsula e bloqueia os sinais, mas vivido de dentro tem uma dimensão completamente diferente, porque ele não acontece em um trecho tranquilo. Acontece justamente quando a nave entra na fase mais extrema da reentrada. Acontece quando o corpo sente a desaceleração, quando o exterior parece estar em chamas e quando tudo depende de sistemas que não admitem improvisação. Nesse instante, a tripulação não estará apenas suportando fogo e pressão, também estará experimentando uma interrupção total do vínculo com a Terra. Isso altera a percepção da situação de uma forma muito profunda, porque uma coisa é estar em uma fase perigosa da missão, sabendo que o mundo continua ali, ouvindo cada palavra, respondendo, acompanhando cada mudança de telemetria.
Outra muito diferente é atravessar essa mesma fase sem poder ouvir ninguém. De repente, a cápsula se transforma em um universo fechado. Só existem a nave, os astronautas, o rugido do retorno e a certeza de que, até que o plasma se dissipe, não há voz humana externa capaz de entrar. Isso não significa que a missão esteja fora de controle, mas significa que o fator psicológico se torna muito mais intenso, porque o isolamento pesa de outro jeito quando coincide com o trecho mais agressivo do voo. E é aí que a Artemis II pode se transformar em uma experiência muito diferente da imagem limpa e heróica que costumamos ter do retorno espacial. Não será uma simples chegada, será uma prova de resistência mental e física. A tripulação terá de suportar o fato de que a nave está sendo castigada pela atmosfera, enquanto o planeta inteiro permanece momentaneamente em silêncio do outro lado do plasma. E isso faz com que a reentrada não seja sentida como um encerramento suave da missão. Ela será sentida como uma confrontação final, uma confrontação com a velocidade, com a temperatura, com a estrutura da nave, e com a fragilidade do corpo humano quando submetido à desaceleração e à pressão, com a ideia de que, depois de sobreviver ao vácuo profundo e ao ambiente lunar, ainda resta uma última barreira violenta entre a tripulação e a segurança da Terra. Também por isso, o retorno da Orion tem sido uma das partes mais observadas e debatidas de todo o programa, porque não se trata apenas de uma fase espetacular. Trata-se de uma fase em que o projeto precisa funcionar exatamente como o esperado. As preocupações e observações em torno do escudo térmico não nascem do gosto pelo drama, mas de uma razão simples. Se a proteção da reentrada não se comportar como deve, não existe heroísmo que compense essa falha. Na exploração tripulada, algumas partes da viagem permitem correções. Esta não. A reentrada é uma sequência na qual você entra porque não tem outra opção, e em que sair bem depende de ter resolvido antes o que o espaço e a atmosfera vão fazer com você. Isso transforma esses 6 minutos em uma espécie de exame absoluto. Tudo o que veio antes conduz até aqui. O lançamento, a viagem translunar, a passagem ao redor da Lua, o retorno vindo do espaço profundo. Tudo termina se concentrando nesse trecho final, em que a Orion precisa suportar violência suficiente para desacelerar sem morrer na tentativa. A tripulação saberá disso. Não saberá apenas que o projeto está preparado. Saberá também que está dentro da fase mais fisicamente extrema da missão. E o corpo confirmará isso, porque a reentrada não é apenas um fenômeno que se vê, também é um fenômeno que se sente. A desaceleração empurra os astronautas contra seus assentos. A cápsula vibra. A estrutura transmite a transição brutal entre o vácuo e o ar comprimido. A pressão física muda a respiração, a percepção e a relação com o próprio corpo. Cada segundo deixa de ser apenas uma sequência de relógio e se transforma em uma experiência de esforço, tensão e espera. Não há muito o que fazer. Apenas suportar. Apenas atravessar. Isso pode tornar cada instante estranhamente longo. A mente humana não experimenta o tempo da mesma forma em todas as situações. Em condições extremas, poucos minutos podem parecer um espaço enorme, e isso provavelmente será o que tornará essa fase tão memorável para a tripulação. Não apenas a visão do exterior transformado em brilho, mas a sensação de que o tempo engrossa dentro da cápsula, como se cada segundo carregasse mais peso do que o normal, e como se o retorno inteiro tivesse sido comprimido até caber em 6 minutos que parecem decidir tudo. E esse é o grande paradoxo da Artemis II. A missão viajará até a Lua, se moverá pelo espaço profundo, fará história ao levar seres humanos de volta ao ambiente lunar. Mas o momento em que a tripulação sentirá que sua vida depende mais diretamente da nave não será lá fora. Será aqui, à beira da Terra, envolvida em plasma, sem comunicação,
entrando na atmosfera a uma velocidade brutal para tentar voltar ao único mundo ao qual o corpo humano realmente pertence. Isso muda por completo a forma de olhar para a viagem, porque já não é apenas uma história de distância, é uma história de retorno. Já não é apenas uma história de exploração, é uma história de sobrevivência. E isso dá a esses 6 minutos uma dimensão quase total. E não serão uma nota técnica no fim de uma grande missão, serão o último filtro, o instante em que tudo o que foi construído, projetado e testado pela Orion terá de demonstrar que merece a confiança depositada nele. Quando a comunicação voltar, quando o plasma se dissipar e a fase mais extrema terminar, a sensação não será apenas de alívio técnico, será a sensação de ter atravessado algo que, durante alguns minutos, transformou a cápsula em um pequeno escudo humano contra uma força gigantesca. A tripulação não se lembrará apenas de que voltou. Lembrará como voltou. Lembrará do fogo aparente do lado de fora das janelas. Lembrará da pressão sobre o corpo. Lembrará do silêncio da terra. Lembrará de que voltar para casa a partir da lua exige aceitar uma última violência antes de tocar de novo o mundo seguro. E é isso que torna esse momento tão poderoso. Não apenas o fato de ser perigoso, mas o fato de ele revelar algo essencial sobre toda a exploração tripulada, que não basta chegar longe, também é preciso aprender a voltar através do inferno. E é exatamente isso que torna esses 6 minutos tão diferentes de qualquer outra parte da missão, porque o lançamento impressiona, a viagem à Lua assombra, o lado oculto inquieta, mas a reentrada concentra algo mais brutal, a possibilidade de que toda a viagem dependa, no final, de uma única sequência física que não admite erros graves. Nesse momento, já não haverá paisagem lunar, nem épica do espaço profundo, nem distância poética em relação à Terra. Haverá atmosfera, calor, pressão e uma cápsula atravessando uma zona onde a natureza deixa claro que voltar vivo também é uma façanha. Essa é uma verdade que muitas vezes se perde quando falamos do espaço. Nós nos fascinamos com a ida, ficamos obcecados com o momento da partida. O foguete, a separação, o vazio, a lua ao fundo. Mas muito poucas vezes se sente de verdade o que significa voltar de tão longe. Porque voltar não é desfazer o caminho de forma tranquila. Voltar é se lançar novamente contra o planeta em uma velocidade descomunal e confiar que a nave seja capaz de transformar essa violência em sobrevivência. Não existe elegância exterior nesse instante. Existe combate físico entre engenharia e atmosfera, e dentro da Orion, a tripulação saberá disso a cada segundo. Eles não precisarão olhar dados para entender que estão na fase mais agressiva do voo. Sentirão isso no corpo, na pressão crescente, na vibração, e na forma como a cápsula deixa de parecer silenciosa e começa a se comportar como um objeto submetido a uma força gigantesca. A reentrada não se contempla apenas com a visão. Ela é percebida nos músculos, no peito, na respiração e nessa consciência tão estranha de que tudo está funcionando no limite justamente para não se romper. Isso muda radicalmente a percepção do tempo. 6 minutos, em condições normais, não significam nada. Mas, dentro de uma cápsula que volta da Lua, 6 minutos podem parecer um território inteiro. Primeiro porque cada fase tem um peso psicológico enorme. Depois porque a tripulação não pode fazer grande coisa além de atravessar aquilo. E por fim, porque o silêncio com a Terra torna tudo mais denso. Sem a voz do controle da missão, sem confirmações externas, sem esse fio contínuo com o planeta, a experiência se torna mais fechada, mais interior, mais difícil de ser distribuída mentalmente. O blackout pesa muito mais por isso. Não é apenas uma pausa nas comunicações, é uma forma de isolamento justamente no pior momento possível. A cápsula entra na parte mais extrema do retorno, e justamente ali
a tripulação deixa de poder ouvir a Terra. Isso não significa que a missão esteja fora de controle. Significa algo mais inquietante, que o instante em que você mais deseja sentir a presença do mundo humano é o instante em que a física a arranca de você. Durante esses minutos, só existem a Orion, o plasma e a espera. E essa espera pode ser uma das partes mais intensas de toda a missão, porque a mente humana suporta melhor o perigo quando pode fragmentá-lo, quando há vozes, etapas, trocas, tarefas imediatas. Mas, em uma reentrada como esta, a grande parte do processo consiste em suportar o calor do lado de fora, suportar a pressão do lado de dentro, suportar a incerteza inevitável de qualquer sistema submetido a condições extremas, suportar o fato de que cada segundo depende de uma geometria de entrada correta, de uma estrutura que resista e de um escudo térmico que faça exatamente aquilo para o que foi projetado. É aí que a Orion deixa de ser apenas uma nave e se transforma em um refúgio absoluto. Tudo o que separa a tripulação do desastre está concentrado em algumas poucas camadas de projeto, materiais e controle. O escudo térmico não será apenas mais uma parte do veículo. Será a fronteira literal entre a vida e a destruição. A estrutura da cápsula não será uma carcaça. Será o único espaço do universo em que o corpo humano pode continuar existindo enquanto o exterior se torna inabitável. E isso dá à experiência um tom quase claustrofóbico, ainda que não seja preciso descrevê-la assim. Os astronautas saberão que, fora dessas paredes, não existe margem. Por isso, esses 6 minutos podem acabar definindo toda a memória emocional da Artemis II. Não porque apaguem a Lua, mas porque dão à viagem uma conclusão brutalmente honesta. Explorar não é apenas olhar para o que está longe. Também é encontrar a forma de voltar sem morrer na tentativa. E nesse sentido, a reentrada resume algo essencial de toda a aventura espacial tripulada, que o universo não se conquista com entusiasmo. Ele é atravessado com precisão, resistência e aceitação completa de que a física não negocia com ninguém. E isso também explica por que essa parte do voo interessa tanto até para quem já conhece a missão, porque aqui se concentram várias camadas ao mesmo tempo. A camada técnica, que depende do escudo, da trajetória e da desaceleração. A camada visual, com o exterior transformado em uma tempestade luminosa. A camada física, com a pressão sobre o corpo e a cápsula vibrando ao redor. E a camada psicológica, com o silêncio da Terra e a sensação de estar vivendo o trecho mais frágil da volta. Tudo acontece ao mesmo tempo, e essa combinação é o que a torna tão cinematográfica sem deixar de ser completamente real. Quando o blackout terminar e a voz da Terra voltar, esse instante terá um peso enorme. Não será apenas uma confirmação operacional, será uma espécie de reencontro. O sinal voltará, aí o planeta recuperará sua presença e a tripulação saberá que deixou para trás a parte mais feroz da viagem. Mas é justamente por isso que o alívio será tão grande, porque a ausência anterior terá tornado mais evidente o valor dessa voz. Depois de alguns minutos de fogo, vibração e isolamento, ouvir a Terra novamente não soará como rotina, soará como retorno de verdade. E aí a missão mudará outra vez de significado. Até então, a Artemis II terá sido uma travessia histórica até a Lua e de volta. Mas, depois da reentrada, será também a história de uma tripulação que atravessou o trecho mais violento do retorno, a partir do espaço profundo, e voltou com a experiência de ter sentido o quão perto o desastre pode estar mesmo à beira de casa. Não é preciso que algo falhe para que uma fase assim deixe marca. Basta vivê-la. Basta compreender o que estava em jogo. Basta sentir esses 6 minutos de dentro. Isso pode fazer com que o retorno seja até mais memorável do que a ida, porque existe uma forma de assombro ligada à distância, à Lua,
ao vazio e à beleza do espaço. Mas existe outra forma de intensidade ligada à sobrevivência, ao calor, à pressão e ao fato de saber que a última barreira entre você e a Terra é também uma das mais selvagens. A Ártemis II terá as duas. Terá a grandeza da viagem até a Lua e terá a dureza do retorno. E juntas, elas farão com que a missão não seja lembrada apenas como uma façanha de exploração, mas como uma experiência humana completa. Por isso, a parte mais perigosa da Ártemis II não será chegar à Lua. Será sobreviver àqueles 6 minutos finais, nos quais a cápsula terá de atravessar fogo, plasma, de silêncio e desaceleração para devolver a tripulação ao único lugar do universo onde ela realmente pertence. E talvez isso seja o mais impressionante de tudo, que depois de cruzar o espaço profundo, contornar outro mundo e voltar para casa, a prova definitiva continue sendo esta: entrar vivo na atmosfera da Terra,